aquele seu colega gente boa te manda um arquivo de 10 GB e o seu notebook só tem 8. Agora você vai saber como trabalhar com muitos dados para dar uma pegar aquele arquivão e sair do outro lado, resolver o problema pro seu chefe ou pro seu chefe direitinho, mas desde que você deixa o like, já se inscreve no canal e a gente já mostra tudo bonitinho, 5 formas de trabalhar com muitos dados utilizando pandas logo depois da vinheta. Salve, salve galerinha, aqui é o Leon Solon e junto com o Felipe Schiavon e o Bernardo Lago, nós somos o Let's Data, trazendo tudo da área de dados para você se tornar um cientista de dados, um profissional, uma profissional da área de dados de sucesso. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje a gente vai falar sobre 5 formas de trabalhar com grandes volumes de dados, com arquivos muito grandes, utilizando somente o Pandas. A gente sabe que tem outras bibliotecas, tem o Desk, tem o Vaex, tem o Spark, mas se você tiver só o Pandas na sua máquina, o que você vai fazer se você receber lá um arquivão gigantesco? Como é que você vai trabalhar naquilo? E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui agora. Bora lá para o nosso PowerPoint, que a gente tem 5 formas de trabalhar com muitos dados no Let's Data, que a gente sempre faz aqui. Se você não está acostumado com o nosso vídeo, se eu fosse você, eu inscrevia, já deixava o like logo, porque a gente sempre deixa as aulas dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês. Por que eu estou aprendendo isso? O que eu vou estar sabendo lá no final? Isso a gente traz em todos os vídeos para você. Então, no final dessa aulinha aqui, o que você vai saber? Detalhar que o problema de espaço se divide em 2. Eu falei que em grandes tamanhos, mas isso impacta na memória e também impacta em disco. A gente vai descobrir e saber por que tem essa diferenciação, para até você saber qual é o problema que você vai, né, enfrentar ali no mundo real. Pode ser que você esteja com muito problema, você esteja mais problema de memória RAM, talvez esteja mais problema de memória de disco, e aí você tem que saber resolver para cada um desses casos. Tem alguns que resolvem para os dois, mas às vezes tem alguns casos que só resolve para disco, outros para espaço de memória, que a gente vai ver nessa aulinha também. Que a gente vai ver também, vai descrever como utilizar arquivos binários para poder reduzir espaço em disco. A gente vai falar de 2 tipozinhos básicos aqui de arquivos binários, que é o Parquet e o Feather, que a gente inclusive tem vídeo aí, né, de Feather, de Parquet, para saber como é que funciona direitinho. A gente vai ver, né, como utilizar esses arquivos binários para poder reduzir o espaço em disco. Enumerar formas de utilizar o Pandas para arquivos que não cabem na memória, como eu falei lá no início. Você recebe um arquivão gigantesco, mas o seu computador não tem memória suficiente. Como é que eu faço para poder trabalhar com isso? Como é que eu faço para poder tentar reduzir e trabalhar com o Pandas, com o meu data frame na memória, né? Como muita gente sabe, já, né, o Pandas ele joga o seu arquivo inteiro para a memória, então às vezes o arquivo está muito grande, estoura lá a sua memória, você não consegue nem trabalhar. Não passar mais aperto quando receber aquele arquivão daquela pessoa que você ama, né? Só que não, que recebe, você manda lá um arquivão para você, você não sabe nem como é que faz para poder trabalhar com isso. Por que você está vendo essa aula, Padawan, que a gente sempre mostra aqui para vocês, você que não conhece o canal, né? Porque todo profissional de dados já recebeu aquele triste incumbência de tratar um arquivo CSV gigante. Por que CSV, né, meu Deus? Por quê? Se as pessoas soubessem mais Parquet, soubessem mais Feather, soubessem mais arquivos binários, ninguém mais mandava CSV para lá e para cima e para baixo, né? Então, mas ainda existe muito, vocês não vão escapar disso, né, pessoal? Saber trabalhar com muitos dados deixa muito mais próximo de problemas reais, né? A gente sabe que quando a gente está aprendendo, a gente pega lá aquele dataset, né, pequenininho e faz lá tudo bonitinho, mas na vida real não vai ser assim, né, pessoal? Na vida real vai vir um dataset gigantesco lá para você se virar nos 30 com o seu computador que a firma te deu de 8 GB de RAM lá e você se estrepando com isso, né? Tudo é muito bonito com arquivinho de 10K, mas e aquele montanha de dados 100 GB, como é que a gente vai fazer? Então, para isso que a gente faz esse tipo de coisa. Existem diversas soluções, aqui a gente vai focalizar, né, especificamente no Pandas, para você ter um pouquinho mais de ferramentas. E tem uma ferramenta, devia até estar falando isso lá no início, né? Tem uma ferramenta que é muito legal, que eu vejo pouca gente utilizando, e muitos Kaggle Grandmasters utilizam isso, muitos Kagglers, né? Quem não sabe o que é Kaggle, a gente tem um videozinho aí mostrando o que é Kaggle, mas Kaggle é uma plataforma de competição de ciência de dados, onde tem várias empresas que colocam desafios lá e dão dinheiro para quem fica lá nos primeiros lugares, né? Então isso aí é bem legal, e os Kagglers utilizam muito uma das técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui, e eu não vejo muita gente falando muito dessa técnica para poder tentar reduzir, né? Antes de a gente falar das 5 formas, a gente vai falar qual que é a diferença de problema. Aqui no Let's Data a gente sempre quer fazer o quê? Trazer coisas práticas para vocês e você saber por que você está utilizando aquilo. Então não adianta nada eu chegar aqui e cuspir as 5 formas, que esse é o jeito mais fácil de fazer o vídeo, sem você entender direito o que é um problema de espaço em memória, o que é um problema de espaço em disco,
E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então é importante saber a diferença entre espaço em disco e espaço em memória. Né? Você pode ter um montão, por exemplo. Então, número 1, né? Você pode ter um montão de espaço em disco, tem lá um SSD de 5 TB, né? 3 SSD, 3 HD de 5 TB lá de giga, mas quando eu tiver para carregar os dados no Pandas, ele vai dar um crash na sua máquina porque você só tem 8 GB de RAM, por exemplo. Então esse é o problema, né, número 1, que é o espaço em memória, né? Você não tem muita coisa em memória, mas tem disco. E você pode ter um tantão de memória RAM, ter lá o computador top lá com 128 GB de memória RAM, mas o meu HD tá atolado lá de um monte de coisa, um monte de arquivos, e o CSV com trocentos GB não vai caber ele direito, né? Eu tenho que fazer algum tratamento nele para poder melhorar. Então esse tipo 2 aí, esse problema tipo 2 é um problema de disco. Então a gente sabendo o que é um problema de memória, o que é um problema de disco, a gente consegue discutir quais são as soluções que a gente pode mostrar aqui para vocês direitinho. Perdão. Ah, Leon, mas eu não sei nem o que é disco, o que é memória. Eu sei, eu utilizo aqui tudo, mas eu não vim da área de tecnologia, né? E é uma coisa que a gente sempre ajuda aqui, a gente está aqui no Let's Data para poder ajudar você a migrar de carreira, inclusive. E aí a gente mostra para vocês tudo direitinho, desde o básico, para mesmo que não sabe nem o que é disco, o que é memória. Então, o que é memória, pessoal? Normalmente quando a gente chama de memória, ou memória volátil, ou memória RAM, é aquela que não guarda os dados depois que o computador desliga. Você desligou, você perde aquela memória ali. Ela é utilizada durante a execução dos programas. Então, quando você vai comprar um computador novo lá na Black Friday, lá, né, na Black Fraud, aí você vê lá aquele computador, um Pentium, não sei o que das quantas, Core i9, e 8 GB de RAM, e não sei quanto de SSD ou não sei quanto de HD. Então esse 8 GB de RAM é a memória RAM, é a memória volátil, né? Então essa aí é a sua memória volátil. Então ela é chamada de volátil por quê? Justamente porque quando você perde energia, ou seja, desligou o computador, ela, tchau os dados, né? Você utiliza ela ali, né? A diferença dela, isso parece uma desvantagem, né? A vantagem dela é que ela é muito rápida, né? Então é uma memória que está sendo sempre utilizada ali pelo computador. Na maioria das bibliotecas de Python para tratamento de dados, elas carregam tudo na memória. Então quando você lê um arquivo CSV lá, ele joga o dataframe inteiro para a memória e arrebenta o seu computador, que é por isso que às vezes você vai pegar lá aquele arquivo gigantesco, vai abrir e ele vai dar um crash no seu computador. E mesmo quando você vai fazendo algumas manipulações, pode ser que ele tenha que usar muita memória e vai dar um crash no seu computador. Então isso que é a memória RAM. E a memória em disco, né, ou a memória secundária, são dispositivos de armazenamento. Pode ser o seu HD externo, pode ser o HD interno. A gente fala de SSD, que é um tipo de HD que normalmente ele é mais rápido também, mas ele também é um armazenamento secundário, né? E onde é que fica o quê? Normalmente onde fica o sistema de arquivos, onde ficam os seus arquivos ali, onde fica o seu sistema operacional. Se você usa o Windows, fica o Windows. Se você utiliza o Linux, fica o Linux. Se você está no Mac, ele tem o Mac OS lá. Tudo salvos os arquivinhos dentro dessa memória secundária, que é a memória em disco, né? A gente não vai entrar em tantos detalhes de cloud assim, a gente vai imaginar que a gente está utilizando os dados na própria máquina para poder facilitar o entendimento, e porque isso é a grande maioria das pessoas, né? Muitas empresas ainda trabalham ali com os dados no próprio notebook, e a gente sabe que essa realidade acontece muito, né? Importante saber a diferença, então vamos lá, ó, então, não, isso que eu já mostrei, né? Então vamos lá. Uma vez identificado, a gente tem diferentes soluções para os diferentes tipos de problema. Nessa aula a gente vai abordar um pouquinho das duas, né? Outra coisa que é importante entender é, solução para espaço em disco não necessariamente vai ser uma ajuda para o espaço em memória. A gente vai falar aqui, por exemplo, dos arquivos binários. O arquivo binário ajuda você em espaço em disco, mas não serve para nada para espaço em memória. Então por isso que é importante você identificar qual o problema com grandes volumes de dados que você está tendo. Se é problema de memória RAM que você tem pouca, ou se é de disco se você tem pouco. Usando Pandas, por exemplo, não importa qual que é a fonte de dados, se é um arquivo Parquet, se é um arquivo CSV, se é um arquivo Feather, se é qualquer tipo de arquivo, ele pega uma vez que ele lê e joga para a memória, depois que ele jogou na memória, ele vai ficar na memória ali para sempre, né? Então, um dataframe em memória ele vai ser igual, independente de qual seja a sua origem, inclusive nem guarda a origem, né? Não dá nem para saber qual foi a origem se você não tiver com o código lá. Então, não há vínculo entre esse dataframe e o arquivo lido. Como assim, Leon? Os dados não estão no arquivo? Estão no arquivo, mas você, uma vez que você está trabalhando com o dataframe lá, você não guarda mais se ele veio do CSV, se ele veio de um Feather, né? Então isso é importante. Então vamos para a primeira, senão tá cheio de churumelas aí, monta quase 10 minutos de vídeo e não falou as formas. Então agora vamos para as formas de trabalhar com muitos dados. O primeiro, Leon, esse aí é
Pô, vou remover coluna. Como é que eu vou remover coluna se eu preciso dos dados, né? Eu achei engraçado agora, né? Mas o que acontece? Quando você está trabalhando com muitos dados, às vezes você tem colunas redundantes. Parece besteira, mas não é. Você vai olhar, é porque a gente tem preguiça, né? A gente pega lá as colunas, vê que tem 200 colunas e você fica com preguiça de analisar. Mas cientista de dados, análise de dados, qualquer cargo em dados tem que saber mexer com dados, tem que saber analisar os dados, tem que saber pegar lá. Você vai pegar aquele arquivão, vai ver aquele monte de coluna. E pode ser que tenham colunas redundantes ali. Coluna que, por exemplo, se eu vou utilizar para machine learning, para poder fazer um modelo de predição, por exemplo, e eu vou precisar de código de descrição? Código de descrição, do jeito que vem no arquivo? Muitas vezes não, porque eu quero justamente codificar isso já em números, né? Então eu vou dar um exemplo mais clássico aqui. Eu quero, sei lá, pegar eu tenho uma UF e tenho um código da unidade federativa. Eu não preciso das duas colunas. Então já é uma forma da gente retirar. Parece bobagem, mas como o Pandas, a gente vai ver que o Pandas, ele tenta fazer uma inferência do tipo de dados e ele joga sempre para o mais alto. Ele utiliza 64, o int64, que é um número inteiro que utiliza um monte de bits para poder armazenar um número que às vezes pode ser pequeno. Então o Pandas, ele faz o quê? Ele tenta inferir, só que ele não infere tão bem. Ele infere o tipo legal, se é um numérico, se não é numérico, mas ele bota, né, ele dá um tiro de canhão numa mosca. Às vezes você tem uns númerozinhos só, 0, 1 e 2 você quer armazenar, mas ele pega um inteiro desse tamanhozão gigantesco para poder armazenar aquilo, e aí você está gastando muito espaço. Então o primeiro passo é você fazer o quê? Bater o olho lá nas colunas, olhei as colunas direitinho, como, né, um profissional de dados tem que fazer, uma profissional de dados tem que fazer, e vou ver que tem vários redundantes ali, né? Nos arquivos aqui que a gente vai falar dos microdados do Enem. Vou até deixar o link aí direitinho para quem quiser brincar, né? Porque tem os microdados do Enem. Ah, não, mas o microdados do Enem nem é tão grande assim. Mas é legal para a gente poder fazer os exercícios. Ele tem mais de giga lá, já tem gente que vai ralar. E quem tem 4 GB, tadinho, né? Não sei nem se existe isso mais. Mas se tiver 4 GB, vai ser um exemplo bem real para poder ver que vai crashar tudo lá. Mas aqui a gente botou de 1 GB para a gente poder ter noção do tanto de espaço que reduz ali. Dá para a gente poder trabalhar com coisas legais, né? Então aqui a gente vai trabalhar com os microdados do Enem. E, por exemplo, lá existem muitas colunas que são assim, ó. Eu tenho aqui um código do município e aqui eu tenho o nome do município. Então isso aqui está redundante, eu não preciso desses dois, né? Óbvio que você fala assim, ah, Leon, eu preciso porque eu vou fazer um DataVis, não sei o que, não sei o que. Beleza, você vai fazer um DataVis, você não vai precisar do código? Joga o código fora. Não, Leon, não vou fazer DataVis, eu quero fazer um modelo de Machine Learning e ele já está codificado aí para mim, eu vou utilizar isso aí como se fosse uma codificação, por exemplo, né? E aí eu poderia tirar aqui o nome do município. Então você analisar, isso parece bobagem, pessoal, não é bobagem, porque muitas vezes já fui trabalhar com dados que tinham muita coisa redundante. Você tira aquilo tudo, isso vai te ajudar tanto em memória quanto em disco, quando você for salvar de novo aquele arquivo que já está todo limpinho, bonitinho ali. Então o primeiro passo é você olhar para saber se não tem nenhuma coluna que você possa remover. Não só redundante, né, pessoal? Isso aqui foi só um exemplo que eu dei de colunas redundantes, mas pode ser coluna que você não vai utilizar mesmo. Não, tem um monte de coluna lá, né, de várias identificações, por exemplo, que eu não vou utilizar, não quero usar o nome da pessoa. A gente está falando de LGPD aqui, tem que tomar cuidado para não utilizar dados sem que as pessoas queiram. Então a gente tem, às vezes, tem que limpar os dados antes, e aí dá para poder utilizar essa limpeza, para poder reduzir bastante, né, a quantidade de dados que você vai estar trabalhando, tanto em memória quanto em disco. Nesse caso vai funcionar bem legal. Então essa foi a primeira forma. Qual que é a segunda forma e que pouca gente utiliza, pessoal, que tem de arquivo CSV ainda, né? Não sei para que o pessoal quer CSV. CSV para arquivo pequeno, top, mas quando começa a ficar muito grande, você não consegue nem abrir, né? Qual que é a vantagem do arquivo CSV? A vantagem do arquivo CSV é que ele é um arquivo texto. O que isso quer dizer, Leon? Eu não entendo muito bem isso. Se eu abrir ele no editor de texto lá no seu Notepad, ou no seu Notepad++, ou no seu TextPad, ou abrir em qualquer outro editor de texto, você vai enxergar os dados lá separado por vírgula, ou por ponto e vírgula, ou por tab, né? O CSV é o Comma Separated Values. A única vantagem que tem dele é essa, porque você consegue enxergar ali direitinho. Só que quando você começa a trabalhar com arquivos muito grandes, você não vai conseguir abrir aquilo. Imagina um arquivo lá de 40 GB, né, de CSV, você não vai conseguir visualizar. Então acaba que perde um pouco o sentido utilizar o CSV. E aqui que a gente fala dos arquivos binários, né? Para problema de espaço em disco, isso é importante. Ah, não, você vai ajudar na memória? Não, não vai ajudar na memória. Se eu tiver um arquivo CSV que tem os mesmos dados de um arquivo Parquet, os dois em disco vão ficar, o Parquet fica muito menor que o CSV, mas em memória, lembra que eu falei para vocês que o Pandas lê o dataframe uma vez em memória, ele vai ser igual, independente da origem? Então não ajuda na memória, minha memória RAM, que ajuda em disco, né? Então arquivo, eu já falei dos arquivos texto, né? Então o arquivo binário ele tem a desvantagem de você não conseguir abrir com o editor, mas ele deixa muito mais compacto, é muito melhor para arquivos grandes, é
top. A gente tem 2 videozinhos que eu vou deixar o link aí pra vocês de Parquet e de Feather. O que é isso? Parquet, Feather, nome maluco. Vou mostrar pra vocês direitinho aqui. A vantagem imensa deles é que eles deixam bem mais compactos, né? Então o arquivo CSV ocupa muito espaço em disco, a gente sabe. Em vez de abrir eles muito grandes, não tem vantagem de abrir no editor, como já falei. No Pandas é bem facinho da gente utilizar arquivos binários, converter esse arquivo seu CSV gigantesco lá. A gente tem que instalar o PyArrow e utilizar os arquivos tipo Parquet ou Feather. Existem outros? Existem. Esses são os mais comuns. O Parquet é até mais comum do que o Feather, né? E a gente tem aí no vídeo no canal que ensina os dois aí direitinho. Além da vantagem de espaço, tem a vantagem de guardar os tipos. Leon, você está falando só de espaço aqui? Aqui no Let's Data a gente está sempre te ajudando a ser um melhor profissional ou uma melhor profissional de dados. Então por que a gente utiliza também arquivos binários? Porque imagina que você pega lá um CSV, faz um monte de tratamento, faz as conversões de tipos, já estou dando dica aqui da próxima forma. Eu faço uma conversão de tipos. Esse aqui devia ser numérico, esse aqui eu consegui reduzir de int tanto para int tanto. E aí você salva aquilo tudo em Parquet. Ele já guarda tudo bonitinho. Quando você for abrir aquele arquivo Parquet de novo, ele já guarda quais são os tipos lá, joinha pra gente. O que não acontece no CSV. Uma vez que eu salvo no CSV, ele não guarda os tipos, ele só guarda o dado em si. Ele não guarda os metadados. O que é esse metadados? Eu já vou falar várias vezes. Então metadados é justamente isso, informações sobre o dado. Ou seja, eu sei que uma informação sobre a coluna CPF, ela tem que ser string, porque ela tem o 0 antes da esquerda ali, por exemplo. Então, se eu faço isso em CSV, ele não guarda que aquilo vai ser uma string. Ele pode voltar para colocar como inteiro de novo, por exemplo, né? Porque ele não guarda aquilo, ele só guarda o texto lá. Então, manter os tipos é uma coisa bem legal dos arquivos binários também. Uma vantagem a mais que não tem a ver com o espaço em si, né? Mas pode te ajudar muito nessa questão aí de salvar, não ter que ficar tendo que tratar toda hora os seus dados, né? Então, o que é um arquivo binário? Então aqui eu estou fazendo o que, pessoal? Estou dando uma olhada no arquivo CSV aqui dos dados do Enem, do microdados do Enem 2021. Vou até deixar o link aí direitinho para vocês baixarem o mesmo arquivo que eu. Então se vocês pegarem aqui no Python, colocar os.pf.getSize, ele vai mostrar aqui o tamanho aqui. Então aqui tem 1.5 GB mais ou menos, né? Tem 1 milhão aqui de bytes. Então tem 1.5 GB aqui, 1.5 GB o arquivo do CSV. Então muito computador já vai ficar muito pior, mas eu coloquei aqui para a gente poder ter uma noção. Como é que eu faço então para poder exportar para o arquivo tipo Feather? Né? Então o arquivo tipo Feather eu pego lá o Pandas, leio o arquivo CSV, né? Aqui tem umas coisas específicas do microdados do Enem, porque aqui a gente tem separação, não é por vírgula, é por ponto e vírgula, e aqui a gente tem a codificação, não é UTF-8, ela é LET em 1, então tem que botar explicitamente para ele, senão ele vai trazer os dados todos errados. E aí depois eu faço um ponto to Feather aqui, então eu estou fazendo um read CSV, estou lendo um CSV, jogando para a memória, e jogando o to Feather aqui para jogar no arquivo Feather. Olha que maneiro. O arquivo Feather, vou pegar o tamanho dele, já reduziu um bocado aqui, ó, tirou quase 500 MB aqui que você tinha. Então, fazendo aqui uma proporção, ele reduziu em 28% aqui o seu tamanho. Então, você utilizar isso para o espaço em disco é top. Utiliza o arquivo Feather, que é um arquivo bem legal. Tem um outro arquivo que a gente gosta muito também, que é o Parquet. Então, o arquivo Parquet, isso aí, os dois tem no PyArrow, né? Quando você dá lá um pip install PyArrow, se você utiliza o pip, né? Eu não sei qual que você usa, o Conda ou VirtualEnv, sei lá, eu sempre utilizo o pip, apesar que o pip também funciona nos dois, né? Mas você vai instalar o PyArrow. O PyArrow você consegue exportar tanto com Feather quanto como Parquet. E aqui eu estou exportando o mesmo CSV como Parquet, pegando o tamanho e vocês vejam que veio para 375 MB. Então veio o tanto que melhora já. Você tem um arquivão aqui de 1.5 GB, você coloca o arquivo por 375 MB. Foi uma redução aqui de 75% de espaço, né? É bastante coisa. Então utilizar arquivos binários, essa segunda forma, é uma forma top. Leon, mas você falou que só para disco. Só para disco. Então para memória vai dar na mesma. Uma vez que eu estou lendo o meu arquivo Parquet, ou lendo o meu arquivo Feather, ou lendo o meu arquivo read CSV, eles vão ocupar exatamente o mesmo espaço dentro da minha memória direitinho. Então, beleza. Então, a segunda forma foi o que, pessoal? Arquivos binários, vale muito a pena. Terceira forma, que é muito importante, é muito legal de fazer, é você fazer a conversão de tipos. Leon, como assim? Funciona aí para mim, explica aí para mim direitinho. Então, esse é um problema para poder resolver tanto problema em memória quanto em disco. Então, resolve os dois, a gente já anota aí direitinho.
O Pandas, como é que acontece, pessoal? Quando eu dou um read CSV, por exemplo, o Pandas tenta adivinhar o tipo das colunas dos arquivos, mas muitas vezes ele exagera. Então, por exemplo, às vezes tem coluna que só tem dois valores possíveis, 01, 0123, 01234, e ele não precisa de 64 bits para armazenar, não precisa de um montão de bits para poder armazenar, né? Então, só de trocar os tipos já te ajuda um montão a reduzir o espaço, tanto em memória quanto em disco. Ah, não, mas o Pandas é meio burro, né? Por que ele já não faz isso? Porque ele não sabe o que você quer com aqueles dados, você não sabe o que você quer com aquela coluna. Ele leu aqueles dados ali e viu que só tinha de 0, 1, 2, 3, mas vai se você quer botar uns números maiores ali que vai ultrapassar a capacidade de um inteiro que você colocar, se você botar só 8 bits, por exemplo. Então você tem que tomar cuidado com isso, né? Para poder colocar só aquela quantidade de dados que você consegue, aquele range, né? Valores no máximo e mínimo, você tem que saber se ele cabe todos os tipos possíveis, né, dentro daquele bit direitinho. Ah, nós estamos me enrolando com o negócio de bit, não entendi nada. A verdade é o seguinte, pessoal, para poder armazenar só valores 0 ou 1, a gente precisa de um bit só, né? Se tivesse lá um bit só, já seria o suficiente. Mas a gente sabe que na linguagem de programação, normalmente você já tem lá pelo menos um pedaço já, né? 32 bits, 8 bits, você consegue utilizar de acordo com o armazenamento. Mas aqui você faz o seguinte, então, voltando lá, o Pandas faz o quê? Lê o CSV e ele infere. Ele olha, o que é inferir? Eu olho os tipos aqui, você está com cara de inteiro. Aí ele bota um int 64 lá, que é um inteiro desse tamanhozão, para poder armazenar só 01, 01, 01, 01, então não serve para nada. Então o que eu consigo fazer? Converter, por exemplo, esse tipo inteiro 64 para um tipo 8 bits, por exemplo. Então se couber a quantidade de valores diferentes, aqui eu só tenho 2 valores diferentes, eles cabem dentro do meu inteiro com 8 bits tranquilamente. Isso reduz absurdamente o espaço, como a gente vai ver direitinho aqui, né? Então o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que ele guarda o tipo? Então imagina que eu faço todas as conversões de tipo, já consegui reduzir bastante espaço, tanto em memória. Quando eu for salvar em Parquet, ele vai me ajudar a salvar em disco com um valor bem menor, com uma quantidade bem menor de bits, e você guarda ainda todas as suas conversões que você fez de tipo. Então mais uma vantagem de utilizar aí direitinho. Então como é que funciona? Vamos dar uma olhada aqui lá no nosso Enem. Eu tenho aqui o tipo de nacionalidade, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. Tem só 5 valores possíveis aqui. Eu tenho só 5 valores possíveis, então dá para caber isso aqui no inteiro de 8 bits tranquilamente, né? Então o que eu faço agora? Eu vou ver quanto que ele está custando isso de memória. Então ele está custando 25 MB, só essa coluna está custando 25 MB, porque ele colocou do tipo int 64. Ele já pegou lá aqui um canhão para poder matar uma mosca, porque ele infere que aquilo é um tipo, né? Ele olhou esses valores aqui, ó. Esse aqui só tem números inteiros, não tem nenhum quebrado aí. Então é inteiro, massa. Mas ao invés dele botar o inteiro 8, o inteiro 32 ou o inteiro... Ele bota o inteiro 64, que é o maior que tem. Botou lá, né? Botou o int 64. E aí ele está aproveitando, não está aproveitando muito espaço, né? Você tem lá um inteiro gigantão lá e você só tem 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Então não vale a pena, né? Então, como é que eu faço para poder converter o inteiro para um inteiro de 8? Aí eu pego o NumPy, vou importar o NumPy. Isso aqui já é do Panda, a gente tem um videozinho de pandas aí. Eu vou converter a minha coluna num tipo inteiro de 8. Leão, aí tem o int. Aqui não tinha um int. Aqui tinha int 64. Agora você tem o int 8. Que diabo é isso? O int 8 quer dizer que ele vai colocar num inteiro bem menor. E o U é de unsigned. O que é unsigned? É que eu não tenho sinal. Como eu não tenho valores aqui, né? Eu não tenho valores negativos e positivos, só tenho valores positivos, não tem por que eu ficar gastando bit utilizando sinal, né? É só utilizar o unsigned aqui direitinho, né? Que ele vai funcionar legal. Então olha que massa. Quando você vê aqui, eu converti, fiz essa conversão, olha o tamanho que foi, 3.2, pessoal. Olha aqui, ó. Era 25.9 MB e caiu para 3.2 MB. Olha que top, o tanto que reduziu, quase 10 vezes aqui. Então se você fizer isso em várias colunas, vai te ajudar um bocado a salvar, né, a guardar, a aproveitar o seu espaço melhor, né? Vai reduzir muito o tamanho do arquivo, tanto em memória quanto em disco. Aqui é memória, tá, pessoal? Ponto .infer já é em memória. Então aqui eu tenho 25.9 em memória, né, que o tipo é int 64. Agora ele está com o int 8, ele reduziu para 3.2. Olha como melhora bastante essa terceira forma de trabalhar com muitos dados. Agora a gente vai
para o nosso segredo dos Kaggle Grandmasters, que esse é um que eu não vejo as pessoas ensinando e muita gente utiliza, né, para poder trabalhar no Kaggle. Como eu falei para vocês, o Kaggle é aquela plataforma onde você tem lá vários desafios, e a gente tem vários brazucas que são sinistrões aí, que são Kaggle Grandmasters. A gente tem o Eduardo, tem o Giba Titerix, tem o Mário Filho, tem uns caras muito bons brasileiros, e quase todos utilizam essa forma aqui para poder trabalhar com grandes dados, porque normalmente lá no Kaggle e na vida real, você trabalha com muitos dados, e aí você fazer esse tipo de mapeamento é legal para poder resolver também. Vamos lá, que esse aqui é interessante a gente ver. Então, essa dica é muito útil e pouca gente fala. Imagina que você tem uma coluna de unidade federativa com a descrição do nome completo. Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, né, Amapá, Roraima, Goiás, tem lá toda a descrição, né? Então a sua coluna está cheia de descrições lá do negócio direitinho. Como a gente tem 27 unidades federativas, a gente pode fazer um mapeamento dessas unidades federativas de 0 até 26. Então você pode colocar na ordem alfabética lá, por exemplo, 0 é o... Agora eu vou errar a ordem alfabética, vocês vão brigar comigo, né? Mas 0 é Amapá, aí vai 1 é o que? Meu Deus do céu, qual que é o segundo? Nem sei, aí vai... Tem outros, né? Mas é Minas Gerais, deve ter outro antes, não lembro mais não. Bota lá na ordem alfabética, bota na ordem que você quiser, e você vai fazer um mapeamento. Distrito Federal vai ter um número, Goiás vai ter um número. E quantos números eu vou precisar? Eu vou precisar só de 0 a 26. Então a gente já aprendeu a fazer conversões de tipos lá atrás. Eu sei que eu utilizo 0 a 26, cabe no inteiro 8 tranquilo. Então ao invés de ter todas as descrições lá, eu vou fazer um mapeamento de cada valor aqui para isso. Isso funciona bem quando você não tem muitas categorias possíveis, quando você não tem muitos valores possíveis. Na unidade federativa, eu posso ter lá 1 milhão de valores, mas ele só tem 27 unidades federativas. Então vai ficar lá Goiás, 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 Goiás. Goiás, eu falo de Goiás porque eu sou de Goiás, então Goiás é o melhor estado do mundo, né? Quem não gosta de piqui aí, pelo amor de Deus, né? Vou até mudar aqui atrás para amarelo, para poder fazer uma homenagem aí aos goianos, que piqui é muito gostoso. E aí o que acontece, pessoal? Eu tenho lá 1 milhão de Goiás. Goiás, eu estou utilizando um monte de espaço ali, né? Que eu poderia estar utilizando de uma forma muito melhor se eu convertesse aquilo para um número. Então é uma espécie de conversão que a gente faz para número. Como é que eu vou fazer então? Eu tenho de utilizar uma string que toma um montão de espaço. Eu posso usar um inteiro com 8 bits, sem sinal, vai de 0 a 255. Então eu consigo armazenar 256 valores diferentes aqui. Eu não preciso nem disso tudo. Eu só preciso de 27 valores diferentes. E aí eu faço esse mapeamento e melhora muito. A única coisa que você tem que tomar cuidado com isso aqui é que você tem que guardar o mapa, né? Você fez o mapeamento de Distrito Federal para 0, depois você tem que saber que 0 é Distrito Federal, né? Ou 1 é Goiás e assim por diante. Você não pode criar um outro mapeamento que aí você vai bagunçar os seus dados. Então você tem que guardar esse mapa aí direitinho. Então, por exemplo, aqui eu tenho um valor original que é Distrito Federais, Goiás, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo. Então aqui eu tenho um mapeamento do Distrito Federal para 0, de Goiás para 2, de Goiás para 2, São Paulo para 3, São Paulo para 3, Rio de Janeiro para 4. Então eu vou guardar esses números ao invés de guardar o meu valor original. Isso me ajuda muito, tanto no espaço em memória quanto no espaço em disco, né? Então vamos ver como é que funciona. Imagina que eu tenho uma coluna lá, imagina não, essa coluna é lá do Enem mesmo, né? Que tem essa Q001 aqui, ó, que vai de A até F, FGH na verdade aqui, né? E aí eu tenho o quê? Eu quero converter, porque você tem um monte de coisas para poder converter. Ah, Leon, mas aí o F é uma letrinha só, né? Pode não usar tanto espaço assim. E vocês vão ver que mesmo assim ele utiliza bastante espaço. Então vamos dar uma olhada no tanto de espaço de memória que essa coluninha aqui guarda, né? Isso aqui quer dizer o quê, pessoal? O unique. São os valores possíveis. Não quer dizer que eu só tenho essa quantidade de valores, né? Eu tenho vários A's, vários C's, vários G's, mas aqui são os distintos, é que nem o distinct lá no SQL, né? Então o unique mostra aqui pra gente quais são os valores possíveis que eu tenho de A até H. Então é A, B, C, D, E, F, G, H. Isso, para no H aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou mapear para números. Ah, será que vai adiantar, Leon? Vamos testar. Então aqui eu tenho que ele é do tipo object, que normalmente ele que é uma string, né? Então aqui numa string ele está utilizando aqui 25.9 megabytes mais ou menos. Como é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro pegar quais são todos os valores possíveis, né, que é pegando aquele resultado daquele unique lá direitinho, e eu vou pegar também a quantidade de valores que tem. Quantos valores tem aqui? Tem 9, porque eu tenho o nano aqui também, né? Eu poderia tirar o nano, mas vou deixar aqui só para a gente poder mapear, não tem problema. E aí, perdão, então eu tenho todos os valores possíveis, que é A, B, C, D, F, G, H e o none, que quer dizer nada, né, nulo, e eu tenho a quantidade de valores possíveis, que são 9. Para que eu vou utilizar isso? Vamos lá para a gente poder ver.
Eu vou fazer um mapa, né, que é um dicionário, onde eu vou ter que a minha chave é o meu valor original e o meu valor vai ser o código que eu estou codificando. Então aqui eu estou colocando que o 0 vai ser o F, 1 vai ser o B de bola, o 2 vai ser o D e assim por diante, até o nano aqui que eu vou codificar como 8. Então eu vou trocar esses valores dessas colunas, o F, o B, o D, pelo seu número correspondente. E é esse mapa que a gente vai utilizar. Então esse mapa você tem que guardar lá as 7 chaves. Você não pode perder ele não, senão você está lascado, né? Não pode. Então guardei meu mapa, massa, criei meu mapa bonitinho. Aqui fiz um jeito automático para vocês, né? Que eu não vou entrar muito em detalhes, mas esse aqui é um Dict Comprehension, né? Lá do Python, que a gente está criando aqui, né? Para cada um dos valores que eu tenho aqui, eu estou criando um código. E aí estou colocando aqui valor, código, valor, código, valor, código. Então, o valor da coluna original, código, valor da coluna original, código e assim por diante. Então, tenho F, que é o valor original codificado em 0, B em 1 e assim por diante. Então, olha que massa. Agora eu vou fazer como, pessoal? Vamos dar uma olhada como é que fica na hora de eu converter. E aqui eu só criei o mapa. Vocês percebam que eu só criei o mapa. Eu não converti ainda. A gente vai converter utilizando o map do Pandas. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então aqui eu tenho a minha tabela original, né? A minha coluna original, que tem os valores, ó, F, B, 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 D. E agora eu tenho a minha tabela codificada utilizando o meu mapa. Eu tenho o ponto map, passo o mapa que a gente criou e aqui eu estou vendo, olha aqui, ó. Então o F não era o 0? Vamos dar uma olhada lá para saber se eu estou fazendo certo. Ó, o F era o 0. Ah, que legal. O B era quem? O B era o 1. Então aqui eu tenho que ter 1. Então tem 1, massa. Vamos dar uma olhada no D agora, está certo. O D é o 2. Ah, então o D é o 2. O D está sendo mapeado para o 2 assim direitinho. Olha que maneiro. Então aqui eu já fiz o quê? Fiz a conversão, o mapeamento dos meus valores nos números aqui direitinho. Mas o que o Pandas faz? Ele vai inferir e botar um int 64 gigantesco lá dentro. Não vai adiantar muita coisa. Eu tenho que fazer a conversão para que ele utilize isso em um int menor. Porque se eu fizer só essa conversão aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele tem o mesmo tamanho. Então, se eu tenho o mesmo tamanho aqui, não serve para nada, né? Então, aqui eu tenho o mesmo tamanho aqui, ó. O mesmo tamanho não serve para nada. Então, eu tenho que utilizar uma conversão do S-Type para o int 08 e aí sim eu vou com um int 8 eu consigo transformar esse para 3.2 também. Então olha que maneiro. Qual que é a diferença da terceira para a quarta forma? A terceira forma eu já tenho um valor inteiro ou um valor float dá na mesma também. Eu tenho float 64, posso mudar para float 32. Aqui eu tenho um int 64 e passei para um int 8. Aqui a diferença do 4 é que eu não tenho um valor, não é inteiro. É um string, né? Olha como vocês verem aqui, ó. Esse aqui é uma string, então eu não consigo converter isso aqui para int diretamente. Eu tenho que fazer um mapeamento para ele funcionar direitinho. E uma vez que eu faço o mapeamento e depois faço a conversão para o int 8, eu consigo ter aqui 3.2, já melhora absurdamente. Essa quarta forma é bem massa e pouca gente usa, pouca gente sabe. E vocês viram que é facinho. Ah, Leon, como é que eu faço para converter de volta? Aí você vai ter que fazer um mapeamento com um mapa invertido. Você tem que inverter esse mapa aqui, né? Eu só fiz a codificação, tem que fazer a decodificação. Eu faço um outro mapa invertido que, em vez de valor COD, bota COD valor. E aí eu faço a conversão de volta. E ele funciona bala. E esse aqui eu só botei uma letrinha, mas poderia ser unidade federativa. Pode ser quantos valores você quiser. O importante é eu ter poucas quantidades possíveis. Então aqui eu tenho o A até o F com o nano. Tem 9 só. Então 9 opções é muito pouco, cabe dentro do inteiro tranquilamente. E agora a gente vai para a nossa quinta forma, finalmente, que é o chunk size. Esse aqui, pessoal, é quando você recebe um arquivo grande mesmo, que você não consegue nem dar um read CSV direto. Ele vai travar tudo lá, porque você está com um arquivo muito grande. Então como é que você vai fazer? Você vai fazer que nem Jack e vai por partes. Chunk size é tamanho das partes. Vai pegar o inteiro lá e partir em pedacinhos, para você ir lendo pedaço por pedaço e conseguindo processar esse tipo de coisa. Ah, Leon, para que serve isso? Ah, eu posso, por exemplo, dar uma espiada nos dados, quero ver como é que são os dados, quais são os tipos, que eu já posso, por exemplo, remover colunas ali, já detono as colunas, não quero todas as colunas. Então tem várias formas de você aproveitar o chunk size, né? Então o que é o chunk size mesmo, Leon? Não entendi nada. Então no Pandas, lá no read CSV, por exemplo, você passa quantas linhas você quer ler por vez. Ah, meu computador tem 8 GB de RAM, então acho que dá ali umas 10 mil linhas, 20 mil linhas. Vamos tentar? Vamos. Aí passa o chunk
chunk size igual a 10 mil ou igual a 20 mil e ler pedacinho por pedacinho. E o que chunk size faz para você? Ele te dá vários data framezinhos pequenininhos a cada iteração e aí você se vira para poder fazer aquilo que você quer calcular. Então você quer calcular, por exemplo, a média de uma coluna inteira. Você não consegue trazer o CSV inteiro para a memória para poder calcular. Então você vai calculando ali os pedacinhos, vai fazendo todas as somas, por exemplo, e aí você faz depois a divisão pela quantidade de elementos, você vai ter a média, por exemplo. Eu estou falando um exemplo bem simples, mas você pode fazer o processamento que você quiser quando você faz por chunk size ali direitinho. Então vamos dar uma olhada como é que funciona o chunk size. É bem facinho. Read CSV, eu vou passar esse parâmetro aqui, chunk size, quantidade de linhas que eu quero ler por vez. Então aqui eu tenho uma espécie de uma iteração, né? Eu tenho aqui um generator aqui para poder para quem sabe Python direitinho, né? Tenho um generator para poder conseguir pegar a cada iteração um pedaço dos meus dados. Olha como é que ele faz aqui, ó. Def chunk, for chunk in def chunk, que eu peguei aqui em cima. Então qual que é a diferença do read CSV com o chunk size e sem o chunk size? Se eu não colocasse esse chunk size aqui, ele ia tentar carregar tudo na memória. Se você tiver um arquivo muito grande, ele vai travar tudo. Então quando você passa o chunk size aqui, ele está botando aqui só uma coisa. O que ele está falando aqui? Ó, esse aqui eu não estou com data frame inteiro não. Se você quiser, você tem que iterar para poder pegar os pedacinhos para mim. Então vou iterar direitinho. Vou iterar no def chunk, pegar pedaço por pedaço. Deixei até o nome em inglês aqui, chunk, né? Mas poderia ser pedaço. Então, para cada pedaço, olha o que eu estou fazendo para vocês. Estou dando um print no tipo. Olha, você viu que é um data frame. Olha que maneiro. É um data frame normal. É um data frame de que tamanho? Ele tem 10 mil linhas e 76 colunas. E como é que quantas linhas tem no arquivão inteiro? Não tenho nem ideia, mas eu pedi para ele pegar de 10 em 10 mil. Então, dentro desse for aqui, eu consigo utilizar esses 10 mil linhas para poder fazer o que eu quiser. E aí eu vou fazendo esse processamento durante o meu processamento inteiro, né, pessoal? Então essa foi a quinta forma, que é o nosso chunk size. Então, pessoal, agora você já é capaz de fazer muitas coisas quando te mandarem aquele arquivão lá. E agora essa parte, para quem não conhece o Let's Data, já se inscreve aí, porque é o que a gente faz aqui, ó. Accountability. Eu quero saber se esse gordinho aí falou tudo que ele me falou lá em cima que eu ia saber. Quero saber se você vai saber aqui agora. Então você vai ser capaz de quê? Detalhar o problema de espaço de vídeo em dois, que é o espaço em memória e o espaço em disco. Então você sabe essa diferença aí direitinho. A gente mostrou para você. Descrever como utilizar arquivos binários para poder resolver o espaço em disco. A gente falou do Feather, falou do Parquet, que são dois arquivos dos mais utilizados. A gente tem vídeo aí, se você quiser aprender mais sobre Parquet, sobre Feather, e o legal dele é que além de reduzir o espaço, ele ainda guarda os tipos ainda, isso é bem fera. Enumerar forma de utilizar o Pandas para arquivos que não cabem na memória. Então você tem o chunk size, você tem remoção de colunas, você tem conversão de tipos, você tem mapeamento lá do Miguel, lá né, que é legal, dos Kaggle Grandmaster, que é bem maneiro, e não passar mais aperto quando receber aquele arquivão. No mínimo você já sabe o chunk size lá, para poder dar uma cheirada nos dados, entender um pouco melhor, conseguir fazer esse processamento aí de vocês direitinho. Eu queria pedir para vocês que vocês dessem um like aí de bonitinho, que vocês se inscrevessem no canal e que vocês conhecessem mais de tudo que a gente tem aqui. A gente é o Let's Data, eu sou o Leon Solon para quem não conhece, Bernardo Lago e Felipe Schiavon. A gente criou essa loucura aqui para vocês, para poder tornar a vida de vocês mais fácil, para poder cortar o mato alto, para vocês serem um bom profissional de dados. E a gente está em tudo que é lugar. A gente está aqui, ó que bonitinho, a gente está aqui no Instagram, a gente tem muita coisa no Instagram, tem muita coisa que a gente mostra lá, que a gente bota informações novas, bota o que está acontecendo, tem vários vídeos de conteúdo que eu faço também, stories, a gente faz todo dia stories lá, segue a gente que vale a pena demais. A gente está no Twitter, que a gente coloca bastante coisa, bastante conteúdo lá no Twitter também, tem uma interação mais direta lá também, assim como no Instagram, né? A gente está no LinkedIn, a gente está no YouTube, provavelmente você está no YouTube vendo a gente aqui, né? A gente está no Facebook, a gente tem um podcast, então por isso que a gente está no Spotify, para quem não conhece a gente ainda. E a gente também tem um curso, na verdade a gente chama de Jornada Cientista de Dados, que de vez em quando a gente abre turma. Se você quiser dar uma olhada nisso, procura aí letsdata.ai e lá você vai saber como deixar o seu e-mail para quando tiver novas turmas. Pode ter certeza que a gente está aqui para poder ajudar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Se gostou, inscreve. Já aperta aí o sininho para poder, toda vez que a gente tiver vídeos novos, vai avisar para você, porque a gente facilita muito a vida de vocês, a gente tenta facilitar o máximo possível a vida de vocês, para poder entrar nessa área que é tão legal, com tantas oportunidades, que a gente gosta tanto, que são as áreas dos profissionais de dados. A área de dados é uma área muito pulsante, a gente gosta demais, e a gente espera ajudar vocês
nessa caminhada, nessa migração de carreira para quem quer migrar, para quem já é da área a se tornar um profissional muito melhor. Eu sou o Leon Solon, à disposição de vocês, e esse é o Let's Data. Um abraço.